Em primeiro lugar, queria cumprimentá-los a todos e dizer que é um grande prazer e uma honra estar convosco, por diversas razões. Mas a principal razão é o reconhecimento e o meu agradecimento pelo trabalho excepcional que têm feito em prol do futuro da região. E digo isto porque o trabalho que os nossos professores têm feito na digitalização do ensino é, indiscutivelmente, tenho a certeza, tenho a convicção profunda, um trabalho inesquecível e meritório para as futuras gerações da Madeira. E a todo o auditório queria-vos dizer que, como Presidente do Governo, tenho um grande orgulho no trabalho que está a ser feito e vai continuar a ser feito. E porquê? Porque o mundo, tal como nós o conhecemos, está a mudar a um ritmo mais acelerado do que nunca. Eu penso que nós, no dia-a-dia, não temos a noção das mudanças que está a se operar na forma como vivemos, como trabalhamos, como interagimos. E as mudanças são tão aceleradas, que é muito difícil já nós próprios termos a percepção, a capacidade de apreendermos a velocidade dessas mudanças. Eu costumo dizer que a tecnologia cresce, tem um crescimento não linear, mas exponencial. E é muito difícil para o nosso cérebro humano nós apreendermos, ou percebermos, ou termos a noção do que é o crescimento exponencial. Eu, normalmente, há um exemplo que se costuma dar, que é um exemplo um pouco primário, mas que faz distinguir aquilo que é o crescimento linear, aquilo que nós estamos habituados, que é corrente, do crescimento exponencial. E, normalmente, é sempre aquele jogo quando os pais perguntam a uma criança: tu queres $1 milhão ou queres 1 cêntimo que se duplica todos os dias durante 31 dias? E o cêntimo é uma moeda pequenininha, ele mete assim a moeda à frente, depois diz: é $1 milhão ou 1 cêntimo, duplica todos os dias durante 31 dias. E a tendência da maioria, 99% das pessoas, é dizer que era $1 milhão. E este é um erro que tem a ver com o crescimento exponencial. O crescimento exponencial é que, de facto, este cêntimo, duplicando todos os dias ao longo de 31 dias, ao fim de 31 dias, este cêntimo ultrapassa largamente $1 milhão, transforma-se em 10.737.418.024 Portanto, este é um exemplo do crescimento exponencial. Há outro exemplo, que é o célebre exemplo do tabuleiro de xadrez, onde vão multiplicando os grãos de arroz, e quando chega à 30ª casa, já não há arroz no mundo para poder encher os cofres do cervo do rei da Índia. Mas esta ideia do crescimento exponencial e a forma como a tecnologia tem operado no nosso mundo teve por base a chamada Lei de Moore. O Gordon Moore, em 1965, escreveu um artigo numa revista chamada Electronics, onde ele dizia que ele observou que o número de transistores numa placa de circuito tinha a tendência para duplicar de 2 em 2 anos. E ao longo dos 10 anos seguintes, ele previu, ou fez a previsão, que esta capacidade ia acontecer. O que é que aconteceu? Ao fim de mais de 50 anos, o que se veio a constatar é que a capacidade de computação não tinha duplicado de 12 em 12 anos, mas de 18 em 18 meses. Portanto, tudo o que se tinha descoberto em termos de computação tinha, ao fim de 18 meses, duplicado ao fim de 50 anos. E isso tem acontecido. Ou seja, nós estamos a assistir a uma mudança aceleradíssima em todas as áreas do conhecimento humano. E, obviamente, uma das áreas mais problemáticas e mais também que tem a maior capacidade de trazer progresso para a humanidade é, evidentemente,
os algoritmos artificiais e a utilização da inteligência artificial, chamada inteligência artificial. E isto tem, do nosso ponto de vista, uma situação que as pessoas normalmente têm a tendência, tudo o que é mudança, têm a tendência a resistir. E não resistem mais porque não a percebem ou não se conseguem perceber a velocidade da mudança tecnológica. A maioria das pessoas não faz ideia nenhuma, ou nem sequer passa pela cabeça qual é a capacidade que tem no telemóvel ou no telefone. Essa capacidade e todas as funções que tem no telemóvel enchia uma casa há 30 anos. A capacidade que vocês têm de dispensar a Enciclopédia Luso-Britânica, os jornais todos do mundo, os livros todos, tudo isso, se esse papel todo desapareceu. Já ninguém usou o telefone. Eu ainda me lembro do telefone da minha avó, 22668. E da minha outra avó era 21651. A capacidade, não temos de transportar uma máquina fotográfica, um rolo, uma máquina, por exemplo, de um termómetro, uma máquina fotográfica. Tudo isto, os mapas, todas as funções, os giradiscos, uma rádio, o gravador, nada disto, está tudo dentro do telemóvel. Isto significa o quê? Significa que o processo tecnológico é um processo que tem duas características. O primeiro é, obviamente, algo que muitas vezes nós não pensamos, que é a desmaterialização. Ou seja, a tecnologia permite fazer mais com menos matéria e menos energia. Isso é bom para a humanidade. Porquê? Porque tem efeitos benéficos em termos ambientais. Se a desmaterialização que é trazida pela tecnologia consegue, de facto, produzir mais atos e bens ao serviço da humanidade com menos energia e menos matéria, significa que há menos recursos que estamos a consumir. E isso é bom para a humanidade. O segundo efeito da tecnologia é algo que as pessoas também poucas vezes pensam, que é a circunstância da tecnologia trazer um efeito deflacionário à nossa economia. Grande parte da economia mundial é baseada na emissão de dívida e emissão de moeda, como vocês sabem. Mas a tendência da tecnologia é deflacionar, ou seja, baixar os custos dos bens e dos serviços. Vocês que pensem, hoje, o que era telefonar do Porto Santo para a Inglaterra, nos anos 60. Quanto é que custava uma chamada telefónica para Lisboa? E vejam hoje quanto é que custa. Vejam a quantidade de funções que desapareceram, que eram pagas, no acesso à informação, no acesso a um conjunto de serviços e bens que nós tínhamos acesso pagando e que hoje em dia desapareceram. Ou então são preços ínfimos. Ou seja, a tendência da massificação da tecnologia é também deflacionária. O problema que hoje nós temos é que não sabemos, ou temos dificuldade em perceber, a evolução da tecnologia em alguns domínios. O domínio que tem sido mais debatido, e vocês pensam que estiveram a falar aqui da inteligência artificial, sobretudo o Tom Ford, que é o grande guru da inteligência artificial, põe algumas questões relativamente à inteligência artificial. Evidentemente, nós não vamos ter, e nós perspectivamos sempre a inteligência artificial como a existência de uma superinteligência que vai condicionar o nosso mundo. Ora, a inteligência artificial já está na nossa vida corrente. Quando vocês metem no telemóvel uma habitação para onde querem conduzir, a inteligência artificial via satélite já está a trabalhar para vocês. Quando vocês estão a consultar o tablet e já têm um conjunto de áreas da vossa preferência a surgir no tablet, isso também já está a acontecer. Agora, o que a inteligência artificial vai trazer é grandes benefícios para a humanidade. E porquê? Pensem apenas em algumas áreas. Alguns dos problemas que a humanidade enfrenta, alterações climáticas, os grandes desafios da energia, tratamento de doenças e longevidade, tudo isso
através da capacidade de juntar aos algoritmos, vai ter uma resolução muito mais acelerada e muito mais consistente através da inteligência artificial. A inteligência artificial vai permitir fazer estruturação, leitura e escrutínio do ADN das pessoas no sentido de garantir que vai prevenir as doenças, ou então, estudando o próprio genoma humano, vai continuar, de facto, a garantir à humanidade viver mais tempo e com melhores condições. Portanto, na área da medicina, isso será essencial. Nós já utilizamos aqui um sistema de inteligência artificial nos cuidados intensivos aqui no hospital, onde é a própria máquina que está ligada ao doente que vai sugerir ao médico que está à frente dos cuidados intensivos e queimadários se a pessoa precisa de mais oxigênio, maior fluxo sanguíneo, etc, etc. Portanto, esta capacidade, nós utilizarmos uma capacidade de inteligência e de apreensão para a resolução dos grandes problemas da humanidade será extremamente benéfica. Traz outros desafios, como é óbvio, o desafio da manipulação, o desafio político do controle, o desafio da desinformação, todos nós sabemos isso. Mas as tecnologias comportaram sempre mudanças. E essas mudanças, geralmente, foram sempre benéficas para a humanidade. E, nesse sentido, o que eu vos queria dizer hoje é que o que nós estamos a fazer nas nossas escolas é formar os alunos para o futuro. Os alunos são formados em humanidades, devido à vossa competência, são formados nos valores, para terem um juízo crítico, apurado, relativamente à distinção daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é bom, daquilo que é mau, e têm, obviamente, a capacidade de se inserir nas novas tecnologias, porque estas vão ser dominantes e vão dominar a nova economia. E quando eu estou a falar sobre isto, eu penso que é importante terem a noção do seguinte. Há algum tempo atrás, quando eu comecei a falar com o Jorge, antes de ir para o governo, nós tivemos no STOP um conjunto de reuniões preparatórias, chamadas reuniões conspirativas que se fazem em política. E, na altura, nós concertamos um programa que queríamos aplicar na Madeira, que seria nós estarmos dotados do melhor ensino do mundo. Isto pode parecer megalómano. E o modelo que fomos buscar foi o modelo de Singapura. Porquê é que os alunos de Singapura, porquê é que os alunos de Singapura eram os melhores? Em primeiro lugar, devido ao próprio sistema e às circunstâncias dos professores estarem vocacionados e orientados e motivados para ensinar bem. Em segundo lugar, devido à capacidade que Singapura teve de assumir sem tibiezas, sem medos e sem hesitações a vanguarda. Porque eu nunca tive medo de mudanças, eu só tenho medo de uma coisa, que as coisas não mudem. E, portanto, o que nós estamos a fazer aqui foi, de facto, inserir esta capacidade de vanguarda no sentido de dotar os nossos alunos das habilitações, das competências e dos conhecimentos para poder enfrentar o novo mundo e a nova economia. Nesse sentido, queria-vos dizer que a situação tem decorrido de uma forma extremamente frutuosa e benéfica. Acho que temos feito um trabalho responsável, um trabalho que tem reflexos e que terá cada vez mais reflexos nas nossas mobilidades social, na dinâmica social. E porque a tecnologia é também equitativa. A tecnologia é equitativa no acesso ao mundo. Ou seja, eu vou-vos contar uma história. Eu, no outro dia, fui com o Jorge visitar uma... Vocês chamam que as salas técnicas, não sei o quê, eu chamo salas do futuro, que é mais prática. Fui a uma escola, eu posso dizer qual foi a escola do Cancel. E eu entrei na sala, como tenho entrado em todas as salas, e os pequenos, a primeira coisa que fizeram foi não ligar nenhuma eu ter entrado na sala. O que eu acho que é ótimo, que é sinal que eles estão concentrados lá a fazer aquilo que têm que fazer. Eles tinham montado um robô que era um pássaro. Já falar de miúdos de 12, 13, 14 anos. E o robô
tinha sido montada através da tecnologia 3D, depois tinham posto o pássaro através das aplicações matemáticas a fazer um conjunto de movimentos e algo extraordinário. O pássaro, consoante a cor que era posta à frente do pássaro, devido aos sensores, fazia um determinado movimento consoante a cor. Portanto, eu acho que isto é extraordinário, isto é um avanço. Isto é miúdos que vinham normalmente de famílias onde ter o 9º ano era algo extraordinário. E, por conseguinte, esta tecnologia é também equitativa e garante a mobilidade social. Por último, para não vos estar amassado, queria-vos dizer o seguinte: nós vamos continuar em conjunto este processo. Temos que continuar. E, nesse sentido, nós vamos começar a dotar os nossos professores de mais habilitações e capacidades, sobretudo para esta área. Eu acho que é inevitável nós iniciarmos a formação dos professores com ótimas condições. Nós vamos desenvolver a chamada Casa Verde, ao pé da Francisco Franco, para a formação dos professores na área tecnológica. Acho que será um edifício que será totalmente reabilitado e adaptado a estas funções, e acho também que é importante nós avançarmos já com uma experiência piloto na inteligência artificial. A inteligência artificial vai acelerar, aliás, já está a acelerar, e aqui na Madeira também. Por último, queria-vos dar os seguintes números. Eu tinha dito, há 2 anos ou há 3 anos, que esperava que em 5 anos as empresas tecnológicas da Madeira ultrapassassem o turismo. Nós tivemos, em 2022, o valor dos proveitos em turismo foi 528 milhões de euros. As transações imobiliárias em 22 foi 841 milhões de euros. E as tecnológicas, e o resultado da faturação das tecnológicas em 2021 na Madeira, vocês sabem quanto é que foi? 521 milhões de euros. Ou seja, neste momento, as empresas tecnológicas já são um fator quase a ultrapassar a faturação do turismo. Estou a falar de 2021, não sabemos o número de 22. Nós já temos aqui na Madeira quase 2.000 jovens a trabalhar nas tecnológicas. São 419 empresas que estão neste momento a facturar 521 milhões de euros. Qual a vantagem das tecnológicas? As vantagens da transição tecnológica para a Madeira é termos a capacidade de, na Madeira, pela primeira vez na história, a Madeira ter a possibilidade de concorrer em igualdade de circunstâncias nos mercados mundiais e inserir as suas empresas nos mercados. E isso significa o quê? Significa que aqueles problemas que sempre tivemos na economia tradicional, distanciamento dos grandes centros, o custo do transporte de bens, o custo de transporte de pessoas, aquilo que era normal na economia industrial, está perfeitamente esbatido na nova economia digital. E porquê? Porque ter uma empresa aqui a prestar serviços para todo o mundo, ou está no centro de Belém, ou está no centro de Paris, é exatamente a mesma coisa. Portanto, tudo depende de 2 coisas. Da nossa capacidade de termos gente formada e educada e habilitada para poder desempenhar funções nesta área. E, em segundo lugar, temos um ecossistema favorável à inovação. E eu queria dizer que, neste momento, não tenho nenhuma dúvida que as escolas da Madeira são, de facto, um paradigma da inovação, da inteligência e do sentido perspectivo relativamente ao futuro. E isso deve-se, indiscutivelmente, aos nossos professores. Muito obrigado.